Eu vou chamar, então, o André. André! Eu tô sem o meu fone, vamos ver se eu vou conseguir te ouvir. Peraí, eu vou te tirar um pouquinho. Eu vou chamar o André aqui. Oi, André, agora sim, dá um oi pra eu te ouvir. Oi. Eu sei que tem filósofos aí escutando, então é meio uma prova de fogo, assim, falar de filosofia com A Júlia filósofos escutando. Cucci, Valentine Serpa. Mas, assim, eu pensei em falar em alguns nomes, né, em entrar em poucos detalhes, assim, de alguns deles, e fiquei pensando qual era a diferença em relação a ter falado de um homem na semana passada, o Rodolfo Kusch, não sei se a Valentine estava aí, porque ela manja bastante dele também. Mas, e aí, quando vai falar de homem, fala de um só e fica uns minutos falando de um, quando vai falar de mulheres, fala de mais mulheres, e não entra em tantos detalhes de cada uma delas. Mas é que é uma história abundante de mulheres no pensamento, e como a gente fala tão pouco, como aparece tão pouco, na oportunidade que tem, acho que vale a pena fazer um elenco, assim, elencar nomes, né? A primeira é uma, assim, bem, não dá para dizer bem famosa, porque, primeiro, filósofos não são famosos, né, e mulheres menos ainda. Mas ela consta, assim, na história. Quem vai buscar, quem fica curioso ou curiosa sobre as mulheres na filosofia, vai encontrar essa. A Hipátia viveu por volta ali de 360, por aí, depois de Cristo, no Egito, na região de Alexandria. O pai dela foi um dos últimos diretores do Museu de Alexandria, e as obras que ela escreveu foram para a Biblioteca de Alexandria e acabaram queimadas nesse incêndio famoso. Bom, a Hipátia, por se aventurar, sendo mulher, a pensar, a se intelectualizar, a ter uma visão crítica do mundo, porque isso é uma das partes do pensar, né? Querer saber, que é uma das traduções melhores, eu acho, para a filosofia, de alguma maneira colocar a sua atenção ao mundo, logo é criticá-lo, porque criticar é falar sobre as coisas. Lá foi a Hipátia, com um pai que já fazia isso, né, para ser diretor de museu, e ela se colocou então a pesquisar, a estudar muitas das áreas que o pai dela já estudava. Hipátia é considerada uma neoplatônica, que retoma, assim, os conceitos principais do Platão, mas o pai dela, então, pesquisava desde matemática, passando por astronomia também, que nessa época é muito importante na questão do pensamento, mas também pelas artes, pela poesia. Então é uma mulher de múltiplos interesses. Por produzir muitas obras e muitas reflexões sobre matemática e sobre ciência em geral, é claro que ela foi perseguida. E perseguição de mulheres, ela termina em assassinato, né? Assim é na história. Infelizmente, no Brasil, isso voltou agora nos 2 últimos anos, né? A violência contra a mulher aumentou profundamente. Então, a Hipátia sofreu disso lá em 360, 370 depois de Cristo. Teve o seu corpo, foi atacada na rua e teve o seu corpo dilacerado, né, uma parte para cada lado, uma morte muito violenta. Tem um livro da Hipátia, a história de Hipátia e de muitas outras matemáticas, é um livro editado, publicado no Brasil, e tem um filme também, o filme Alexandria, ou Ágora de Alexandria, do Alejandro Amenábar, um diretor espanhol, com a Raquel Weisz, uma figurinha carimbada, assim, nas telas de Hollywood. Pelo que eu saiba, não fez tanto sucesso, porque é um filme sobre filosofia, é um filme sobre mulher filósofa, né, por mais que tenha sido uma grande produção, mas eu queria falar rapidinho também, chegando mais perto de nós, né, duas brasileiras, uma mais antiga e outra que ainda está viva. Temos tempo para isso? Sim, por favor. Tem um livro que está disponível na internet, dá para baixar em PDF em um clique, aqui, né, editorafi.org, é organizado pela Juliana Pacheco. O livro é Filosofia, a presença das mulheres na filosofia. Então, em um segundo, consegue ter o livro aí na tela do computador ou do celular, e já dá para ver pelo índice ali muitos nomes femininos, aqueles mais carimbados, assim como o da Hipátia, vai estar lá Simone de Beauvoir, vai estar Hannah Arendt, que, como são mais famosas, a gente pode falar em outros momentos. Então, eu queria falar rapidamente de duas brasileiras. A primeira é uma que é considerada, assim, uma das precursoras do feminismo, que é a Nísia Floresta. O nome dela é Dionísia Pinto, e ela usou o pseudônimo de Nísia Floresta Brasileira Augusta. Com esse nome também promete, né, André? Eu que sou do teatro, a gente sabe que o Dionísio é tido como o deus do teatro, então movimentos, provavelmente na época ela deve ter feito bastante. Ela fez muitos movimentos, né? Nasceu em 1810. A natureza dos movimentos é bem parecida, assim, com a da Hipátia. Nasceu no Rio Grande do Norte, mas andou pelo Brasil inteiro, né? Em função, o pai dela viajava muito. Viveu no fim da vida na Europa e até conviveu com Augusto Conte, né? Foi influenciada pelo positivismo, que influenciou muito o Brasil. Antes disso, né? O que era a vida das mulheres
mesmo as que tentavam se esclarecer, assim, imagina nesse tempo, no Brasil, ainda mais difícil do que voltou a ser hoje, né? Hoje o obscurantismo está no Brasil, é muito difícil a gente conseguir se esclarecer ou se colocar no mundo de uma maneira esclarecedora. Ela foi obrigada a se casar aos 13 anos, mas fugiu do casamento, porque era normal, né, as mulheres nessa idade, nessa época, serem forçadas a se casar. Outra catástrofe, além desse casamento forçado, foi o assassinato do pai dela, que não pertencia à classe alta, né? Então, por se envolver em questões que colocavam a elite da época em jogo, essa crítica às elites, ele foi assassinado. Com essa história, ela se colocou a pesquisar muito arte, poesia, feminismo. Ela escreveu e se posicionou muito em relação aos direitos das mulheres, dos e das indígenas e dos e das negras. Tá? Então, esse era o carro-chefe assim, dela. Eram posicionamentos firmes e fortes. A gente está em 2020, né, 200 anos depois, e vê que a coisa não mudou, porque nós precisamos ainda nos colocarmos diariamente na defesa dos direitos das mulheres, dos índios, índias e dos negros e negras. A história dela é tão importante que ela foi reconhecida na cidade, que passou a ter o nome dela, né, no Rio Grande do Norte. Em 2012 foi fundado um museu em nome dela. Os restos mortais dela estão lá. Então é muito importante essa mulher, a Dionísia, né? Dionísia Pinto, ou o nome que ela escolheu, Nísia Floresta Brasileira Augusta. E dá tempo de mais uma que está entre nós ainda? Tá. A nossa querida, e a Valentina, se ela está aí ainda, ela sabe o quanto é querida, que é a nossa Neuza, né? A Neuza Vaz Silva. É uma filósofa daqui, ela vive entre Piratini, que é aqui perto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, sul do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, a família dela é de lá. E a Neuza, pensei uma filósofa latino-americana, né, pensava em trazer de algum país da América, mas a Neuza é tão importante para o pensamento latino-americano, produzido e refletido por uma mulher, e ela está entre nós, né, agora na pandemia a gente uma não se fala muito. delícia ouvir a Neuza falar, é uma delícia, é um deleite. A presença, né, já que o nome do programa é presença, a presença da Neuza é muito maravilhosa. A gente aprende só estando com ela, e tem, entre as obras dela, tem esse livro aqui, que é o doutorado dela, né, Teoria da Cultura de Darcy Ribeiro, a Filosofia Intercultural. A Neuza é uma discípula, né, do Darcy, e se é do Darcy, é do Anísio Teixeira, se é do Anísio, é do Paulo Freire, esses maravilhosos cérebros, né, que temos na história do Brasil. E a Neuza trabalha muito a questão da cultura ali através do Darcy Ribeiro, porque ela trabalha fundamentalmente na Associação de Filosofia e Teologia Latino-Americana, que ela fundou, as questões de cultura. Então, como é que se dá as relações da cultura, mas sempre em busca, assim como é o pensamento, que aí ela vai trabalhar no conceito de interculturalidade. Eu diria que autonomia, interculturalidade, alteridade são programas que são ideias que precisam estar presentes cada vez mais na nossa vida. Ai, ia falar um pouquinho de mulheres, mas foi um monte. Né? Nossa, é uma maravilha, a gente tem que ter até mais tempo. A Valentina disse que está aqui ainda te ouvindo, a Kátia dizendo que a Dionísia é revolucionária, né? E a Nara dizendo assim para ti um recadinho, ó, André, amo filosofia e não é um peso ouvir filosofia. Não entendo porque sempre referes como um peso. Quero dizer ao convidado filósofo. Então, né, essa crença de que filosofia pode ser um peso para as pessoas é bem o tema que a gente vai trazer hoje. Todas essas mulheres revolucionárias que, de certa forma, escolheram ocupar outros lugares, ter outras presenças que não as tradicionais. Imagina, hoje a gente já tem muita abertura no ser, estar da mulher, né? Claro que muita coisa ainda sendo conquistada, mas nem perto, né, do que a Hipátia e a Dionísia vivenciaram. A gente não consegue nem imaginar todo o esforço que elas devem ter feito para se colocar com amor ao conhecimento, amor a a cultura, ao mundo em que nós vivemos, querendo fazer alguma diferença. A gente nem imagina toda a força delas, então a gente honra todas essas mulheres, e quantas delas não são conhecidas ainda, não, e nunca vão ser, e quantas delas poderiam ser conhecidas e devido ao contexto não puderam ser, né? Então, viva as mulheres, viva os homens que admiram as mulheres, torcem e apoiam elas. E quero te agradecer muito a tua presença, e vou continuar com o programa aqui. A gente se vê na quinta-feira que vem de novo com essa visitinha rápida, né, de filosofia, mas quem sabe aumenta o tempo aí, o pessoal gosta. Legal, obrigado a todo mundo que está aí, um beijo nessas mulheres maravilhosas, todos esses nomes aí que tu citou são mulheres que lutam diariamente, são filósofas no
no melhor acepção, assim, do termo, que é o amor, né? O amor à filosofia, o amor à sabedoria, o amor ao querer saber, o amor ao estar junto. Ai, que delícia. Então tá. Um beijo. Beijos. A gente se vê até quinta-feira que vem. Te quero aqui de novo.